Olá, seja bem-vindo nesse espaço examinando as Escrituras do Novo Testamento e observando aqui nesse tempo a carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 1 e, em especial, hoje eu quero trazer para você o verso de número 4. E o apóstolo Paulo diz: assim como Ele, Deus, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Eu repito aqui a expressão do verso 4, a parte A. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Em meio a essa proposição, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, talvez venha a célebre pergunta: como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, se eu ainda não era criado? Se eu ainda não havia nascido fisicamente nesta terra, inserido nesse universo, nessa criação, com esse corpo físico. Mas aqui está um dos grandes mistérios do Novo Testamento, do Evangelho que o apóstolo Paulo trouxe, não apenas na carta aos Efésios, mas também no capítulo 5 da carta aos Romanos. No capítulo 5, Paulo apresenta dois homens, Adão e Cristo Jesus como o último Adão. Eu não estava no Jardim do Éden quando Adão pecou, mas o apóstolo Paulo diz que a desobediência de um só homem, Adão, trouxe a morte a todos os homens. De fato, para as Escrituras Sagradas, eu e você estávamos em Adão. Quando Deus criou Adão, Ele pensou em uma humanidade. Ele era o cabeça de uma criação. Uma criação que não havia pecado. Uma criação que não havia ainda a queda do homem, a transgressão, a desobediência. E é a partir deste homem Adão que Deus vai projetar todo um grande projeto, desculpe a redundância, mostrando nesse projeto homens e mulheres que iriam crescer, frutificar e multiplicar uma grande descendência de homens e mulheres que temem a Deus. Entretanto, esse homem interrompe esse projeto. Ele vem a transgredir no capítulo 3 de Gênesis e peca. E é desse pecado que vem a separação do homem do seu Criador, da criatura do seu Criador. E esta relação, agora quebrada, ela só pode ser reconciliada através de um homem perfeito, sem pecado, nascido de uma mulher. E este homem, para o apóstolo Paulo, é o último Adão, chamado pelo mesmo apóstolo na carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, o último Adão. E é a partir deste último Adão que Deus, em Cristo, escolheu a você, a mim, aos eleitos, antes da fundação do mundo. Deus possivelmente já sabia, sim, que Adão iria pecar, mas Ele projetou um plano perfeito para resgatar este homem, estabelecendo antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, na eternidade, Ele imaginou, pensou e projetou enviar o seu próprio Filho, nascido de mulher, vindo na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, para que esse homem, nascido de mulher, sem pecado, fosse aquela cruz dar a nossa vida a fim de aniquilar o pecado que estava em nós, egresso da natureza adâmica, da pessoa de Adão. E naquela cruz ele se torna o primeiro Adão, morre, é sepultado e ressuscitado como último Adão. E ele vem a se tornar, pelo próprio apóstolo Paulo, o cabeça, o primogênito de uma nova criação. E esta nova criação que tem como cabeça ele mesmo, Cristo, o cabeça de uma nova criação, ele vai gerar homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, através da sua própria natureza entregue ao coração do homem. É a partir deste pressuposto, destes bastidores que estou trazendo para você, que é possível agora entender o verso 4. Assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus projetou para que nós fôssemos criados em Adão, mas quando Adão pecou, Deus projetou esse plano perfeito, enviar o seu Filho, para que nele, eu e você, todos os eleitos, fossem escolhidos a fim de sermos santos
e irrepreensíveis nele em amor. Quero desafiar e propor ao seu coração a grande valorização da obra de Cristo naquela cruz do Calvário, tornando-se pecado, maldição, Adão em nosso lugar, para que ao ressuscitar, conforme o autor de Hebreus nos diz, tu és meu primogênito, eu hoje te gerei. Quem ele gerou? Quem Deus gerou? Gerou Cristo, o último Adão, o homem perfeito, que vai encabeçar uma nova criação. E é neste último Adão que fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Uma vez que Deus não foi pego de surpresa pela queda de Adão, ele engatou o plano perfeito, Cristo, para nos resgatar por causa do seu imenso amor. Que privilégio, que alegria e que honra celebrar a Deus e a Cristo Jesus, o nosso Salvador, por esta escolha, eleição e predestinação em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Até breve no nosso estudo aqui, examinando as Escrituras na carta aos Efésios. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.